Olá galera, senta aí no sofá, porque o vídeo já vai começar. O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, cadeiras de escritório. Vino Grill. Tambores de lixadeiras recondicionados. E litógrafos. Thomas Jefferson, um dos pais fundadores da América, criou o primeiro mecanismo de rotação para cadeiras de escritório. Décadas depois, Charles Darwin adicionou pequenas rodas chamadas de castores, para que sua cadeira pudesse rolar pelo estúdio enquanto ele trabalhava na teoria da evolução. Hoje, as cadeiras de escritório ainda giram e rolam. A cadeira de escritório se tornou um símbolo de status. As versões executivas têm o tamanho de tronos. Elas são extremamente elegantes e têm um apoio lombar especial. Usando uma máquina hidráulica, um técnico dobra um tubo de aço calibre 14 para formar a estrutura da almofada inferior. Ele junta as pontas e solda as barras de aço no meio. As barras vão suportar o mecanismo que ajusta a posição do assento. Ele engancha molas em forma de S da frente até a parte de trás da estrutura do assento. As estruturas sinuosas, eventualmente, vão se tornar uma teia flexível de suspensões no assento. Ele posiciona as varetas lateralmente e as prende nas molas para dar mais estabilidade e suporte. A estrutura do assento da cadeira de escritório agora está completa. Em seguida, um técnico constrói a estrutura das costas da cadeira. A estrutura inclui um suporte para a lombar, apoios para os braços e outras partes. Ele lixa as rebarbas e outras saliências do aço. No departamento de estofamento, outro técnico alisa o couro para que ele fique esticado na mesa de corte. Ele corta os padrões seguindo modelos de papelão. Conforme ele corta, cuida dos defeitos naturais do couro, tomando decisões calculadas para desperdiçar o mínimo possível. Ao cortar com cuidado, ele vai conseguir todo o couro que precisa para uma cadeira usando essa grande pele. Isso é importante porque a cor e a textura podem variar de couro para couro. Usando partes da mesma, vai fazer com que a cadeira tenha um visual e textura consistentes. Depois que todas as peças foram acumuladas, outro técnico corta a almofada de espuma para o descanso das costas. A densidade da espuma e da cadeira varia. Ele usa uma espuma mais rígida para o contorno da cadeira para que mantenha a forma. Outro técnico seleciona uma espuma mais macia para as partes da cadeira que entrarão em contato com o ocupante. Ele abre fendas no estofado mais macio para as costas. Isso cria canais que servem basicamente como detalhes do projeto. Usando giz, ele desenha linhas no couro correspondente que combinam com as fendas na espuma. Um técnico alinha o traço de giz no couro com as fendas. Ele franze o couro conforme costura o encosto. Isso forma um padrão de costelas na metade superior do estofado. Ele costura o estofado liso a muitos outros pedaços. Esse, em particular, é um painel lateral das costas da cadeira. Voltando para o estofador com as costelas, ele costura divisórias no contorno de cada lado. Para completar as costas da cadeira, o técnico adiciona um painel de papelão e envolve a estrutura com espuma. Depois cobre tudo com estofamento de couro. Depois que o assento da cadeira foi estofado, um técnico instala uma capa plástica para fechar a parte de trás. Ele aparafusa uma placa deslizante na base.
Esse mecanismo vai funcionar em conjunto com a placa para fazer com que o assento deslize para frente e para trás, dependendo do espaço necessário para as pernas. Ele também tem a função de ajustar a inclinação e a altura do assento. O cilindro hidráulico para ajustar a altura do assento vem em seguida. O cilindro também se dobra conforme a cadeira se move e ele gira para permitir que o assento gire 360 graus. Ele prende a base de alumínio ao cilindro e prende as rodas nos encaixes da base de alumínio. Equipa as costas da cadeira de escritório com um encosto para a cabeça igual ao de um carro. Os pinos se encaixam nos suportes da estrutura da cadeira. Por fim, ele prende os descansos para os braços na estrutura. Essa cadeira de escritório agora está pronta para deixar o trabalho de alguém muito mais confortável. VinoBrew é exatamente o que o nome diz. Vino vem de vinho e brew se refere à cerveja. Essa bebida híbrida é parte de uma nova moda de algumas cervejarias e vinícolas para unir seus mundos alcoólicos que sempre foram separados e criar uma bebida única. Esse VinoBrew é feito de vinho do Porto Doce, uma cerveja forte e escura conhecida como Stout e de mais um ingrediente, café. Essa mistura é a criação colaborativa de uma vinícola, uma microcervejaria e um produtor de café. A microcervejaria planta cerca de 20 tipos diferentes de lúpulo, cujas flores contêm resinas e óleos essenciais que dão à cerveja seu sabor amargo e seu aroma característico. Para começar o processo de criação da cerveja, o mestre cervejeiro enche um tanque chamado de banheira de fermentação com água e depois liga um queimador. Quando a água chega a cerca de 75 graus Celsius, ele adiciona uma mistura de vários tipos de maltes. Maltes são cereais, como a cevada ou o milho, que foram postos de molho para começar a germinação. Assim que brotam, são secos com ar quente para parar a germinação. Misturar o malte com água quente ativa enzimas que convertem o amido do grão em açúcares fermentáveis. Depois de mais ou menos uma hora, ele transfere apenas o líquido chamado de mosto para a calheira e, gradualmente, adiciona variedades diferentes de lúpulo. Ele deixa o mosto ferver para matar todas as bactérias e esterilizá-lo. Em seguida, ele esfria o mosto e o transfere para o tanque de fermentação. Então, adiciona a levedura. Durante os próximos 10 ou 14 dias, a levedura vai consumir os açúcares fermentáveis do mosto, convertendo em álcool e produzindo dióxido de carbono que cria bolhas. Esse processo transforma o mosto em cerveja. Na empresa de café, os grãos quentes devem ser rapidamente resfriados depois de saírem do torrador para que não cozinhem demais. Essa panela de resfriamento perfurado mistura os grãos para ajudar a dissipar o calor. Então esse moedor de café comercial moe os grãos deixando-os grosseiramente moídos. Para preparar o café para o VinoBrew, um técnico coloca o café em um filtro de papel, satura com água fria e então o submerge em água, deixando que fique assim por cerca de 16 horas. Ele então coloca o café em uma grande jarra. Na vinícola, os vinicultores colhem e esmagam as uvas, adicionam a levedura e deixam fermentar. Então envelhecem o vinho do Porto por pelo menos 2 anos em barris de carvalho. Para preparar o VinoBrew, os vinicultores testam a acidez e doçura de diferentes barris para decidir quais vinhos podem ser usados. O vinicultor e o produtor de café experimentam quantidades desses vinhos e de diferentes cafés frios que foram feitos com vários tipos de grãos. O mestre cervejeiro também colabora medindo a cerveja. Esse processo é tanto uma arte quanto uma ciência. Para cada lote de VinoBrew, cada um dos produtores faz a seleção dos ingredientes e mede as proporções, experimentando e sentindo o odor de cada amostra para avaliar o aroma, a doçura, o amargor e a acidez. O que eles tentam criar é uma mistura harmoniosa dos 3 elementos, um novo sabor sem que o gosto de nenhum dos elementos domine o outro. Assim que descobrem a fórmula vencedora, a replicam em grande escala para a produção.
A vinícola bombeia o vinho selecionado de tanques para os barris para o transporte até a cervejaria. Na cervejaria, o mestre cervejeiro bombeia a quantidade necessária de vinho desses barris até o tanque de mistura. Ele coloca a quantidade necessária de café frio no tanque de mistura. Então bombeia a quantidade necessária de cerveja no tanque. A cerveja representa a maior proporção na receita, seguida pelo vinho e depois o café. Depois de misturar os ingredientes no tanque, o mestre cervejeiro bombeia o Vino Brew até um barril de cerveja. Então, injeta dióxido de carbono para dar mais carbonação. Quando você serve uma taça de Vino Brew, as bolhas sobem criando uma espuma conhecida como colarinho. Mas, embora isso possa parecer com uma cerveja comum, depois de um gole, você percebe que o Vino Brew é totalmente diferente. Para dar um novo acabamento a um piso de madeira, é necessário lixar com uma máquina de lixar pisos. Depois de milhares de horas de operação, o tambor da máquina que controla a lixa se desgasta. O empreiteiro pode trocar por um novo ou mandar o antigo para ser recondicionado. Essa empresa é especializada em recondicionar tambores de lixadeiras gastos. Isso quer dizer que eles os deixam como se fossem novos. Um tambor pode ser recondicionado até 8 vezes antes de ser trocado. O primeiro passo é lixar o que sobrou da superfície de borracha que fica no tambor de alumínio. Ela se desgasta em razão da velocidade de rotação do tambor, que pode chegar a 2.600 rotações por minuto. Ela geralmente é danificada por passar por cima de pregos expostos ou taxinhas do carpete. O tambor gasto não segura com firmeza a cinta da lixadeira, o que faz com que a máquina escorregue para a esquerda ou direita em vez de lixar suavemente numa linha reta. Um técnico coloca o tambor numa prensa e solta o eixo, que é o que prende o tambor na lixadeira. Quando o tambor estava novo, as laterais de alumínio estavam recém-pintadas. Aquela pintura agora está quase toda acabada. Serragem e resíduos de borracha enchem as reentrâncias e fendas do tambor. Então, o técnico coloca o tambor dentro de um armário com jato de areia e usa as mãos protegidas com luvas para manusear do lado de dentro. Ele segura o tambor com uma das mãos, um jato de areia com a outra. E em alguns minutos, o tambor está impecável. Mas ainda resta uma fina camada de borracha. Então, um outro técnico coloca o tambor num torno e raspa a borracha com uma faca. Então, passa a faca novamente, removendo apenas 1/10 de milímetro de alumínio. Isso expõe uma nova carcaça lisa de alumínio. Então, um técnico corta uma folha de borracha nova do tamanho exato para cobrir a circunferência do tambor. A borracha tem pouco mais de 1,5 cm de espessura, quase o dobro da espessura da camada que foi retirada. Depois de prender bem, o técnico aplica um adesivo projetado para a borracha. Então ele borrifa um acelerante na camada com primer do tambor para fortalecer a ligação com a borracha. Ele deixa o acelerante secar por 6 horas e então passa uma segunda camada de adesivo na borracha e a envolve no tambor. 24 horas depois, com o adesivo seco, outro técnico coloca o tambor num torno e retira o excesso da borracha dos dois lados. Então lixa os excessos das bordas para que elas fiquem perfeitamente alinhadas com as laterais do tambor. O tambor retorna para o esmeril para finalizar o diâmetro total do tambor. Usando uma régua, o técnico ajusta um instrumento de medição chamado de calibrador no tamanho do diâmetro. Então esmerilha a borracha um pouco por vez, checando regularmente com o calibrador. O técnico para de esmerilhar quando a checagem do calibrador mostra que o diâmetro está correto. Se um tambor de lixadeira não estiver perfeitamente balanceado, ele vibra e desfigura o chão. Então, um técnico coloca o tambor na máquina de balanceamento. Ele aplica uma faixa de fita adesiva e faz uma linha preta para dar à máquina um ponto de referência quando for começar a medir. Conforme a máquina gira o tambor, um sensor mede a velocidade dos dois lados ao mesmo tempo.
Se a velocidade for inconsistente de algum lado, é preciso balancear o tambor adicionando ou reduzindo o peso do lado problemático. Para reduzir o peso, um técnico faz um furo para remover alumínio. Para adicionar peso, ele enche o furo com um estanho, um metal que é muito mais pesado do que o alumínio que ele retirou. O passo final é repintar as laterais. Um técnico tampa a borracha com um molde e pinta o alumínio com uma tinta para metal que inibe a ferrugem. Agora esse componente principal do lixador de pisos está como novo e pronto para trazer um piso de madeira desgastado de volta à vida. A litografia foi descoberta quando o autor de teatro alemão Alois Sannefelder não tinha papel para escrever uma lista para a lavanderia. Então ele escreveu numa pedra usando um lápis de graxa e esbarrou no novo método de impressão que dependia da reação química da graxa e da água. A litografia pode rivalizar com as pinturas tanto nos detalhes quanto no estilo. Elas têm uma qualidade visual única e é por isso que não se tornaram uma arte esquecida. Um litógrafo começa com uma placa lisa de calcário. A artista confirma que a placa tem a mesma espessura em toda a sua área. Ela agora prepara a superfície da pedra usando uma ferramenta de esmerilhamento chamada de nivelador. Ela umedece a superfície da pedra e o nivelador para permitir que ele se mova livremente pela pedra durante o esmerilhamento. A artista espalha grãos de carboneto de silicone na pedra. Ela gira o nivelador pela pedra e, junto com os grãos, ela esmerilha a camada superior. Esse processo remove o desenho anterior e prepara a pedra para o próximo. Ela dá acabamento ao processo com um abrasivo mais fino para que o calcário tenha um acabamento mais suave. Depois que o resíduo foi retirado, a pedra está pronta para a nova imagem. Ela passa uma goma natural chamada de goma arábica nas bordas, criando uma borda que vai ser receptiva à água, mas não à tinta de impressão. Esse processo cria uma área sem imagens. A artista marca um pedaço de papel com um giz de cera, carvão e argila. Ela coloca o papel sobre a pedra com um giz de cera para baixo e coloca o desenho de cabeça para baixo por cima. Ela prende o desenho na pedra. Ela agora segue as linhas da figura no papel pressionando o lápis com firmeza. Isso transfere o desenho para a pedra e cria uma imagem ao contrário nela. A artista simula as manchas de neve com uma técnica chamada de pontilhamento com a goma arábica e um pincel. Ela preenche o desenho usando um giz de graxa. A pedra captura e mantém a substância. O giz pode ser de vários graus e rigidez. Depois que o trabalho está completo, ela polvilha a imagem com uma resina, que é um pó de seiva de árvore seguido por talco. Isso serve para proteger a imagem durante a gravação. A artista então passa goma arábica sobre a arte para proteger a pedra da natureza corrosiva do material de gravação. Uma mistura de ácido nítrico e goma arábica. Essa mistura altera a superfície da pedra, para que as áreas com imagem atraiam a tinta e para que as sem imagem possam repelir a tinta. Ela coloca uma folha de papel na pedra de impressão e aplica um lubrificante embaixo da ratora da prensa. Ela passa mais lubrificante na proteção, uma folha de plástico resistente, que ela colocou no lado da pedra coberto com papel. Isso permite que a pedra deslize sob a pressão da prensa. A artista move a prensa deslizante um pouco para frente, para que a pedra litográfica fique diretamente sob a ratora. Ela gira o mecanismo para apertar a barra contra a pedra. Ela move a base da prensa para frente para testar a pressão da ratora. Ela confirma que a pressão é suficiente para a impressão, mas que não está exagerada. Satisfeita, ela remove a proteção. Ela lava o giz da pedra usando um álcool mineral altamente refinado. O que resta é um fantasma da imagem. A artista então passa uma substância com base em petróleo na pedra, que vai servir como uma base para a tinta. A substância se prende na imagem na pedra. Usando um grande rolo de couro, ela escolhe uma tinta a óleo. Uma assistente umedece a pedra com uma esponja úmida. A artista transfere a tinta para a pedra úmida.
As partes engraxadas da pedra capturam a tinta, enquanto as partes úmidas não. A assistente umedece a pedra de novo. A artista coloca uma folha de papel de impressão cortado do tamanho da imagem. Ela cobre a pedra com uma outra proteção de plástico. A base da prensa rola para frente enquanto a pedra fica diretamente sob a ratora. A ratora preparada aplica a quantidade exata de pressão necessária para imprimir a imagem no papel. A artista levanta cuidadosamente o papel, revelando uma imagem refletida perfeita. Usando a mesma pedra, ela pode fazer mais centenas, e cada uma é uma obra de arte. Versão brasileira Audiocorp.